Olá, queridos, tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga, de língua portuguesa, e nós estamos aqui hoje para mais um vídeo, né? Vamos conversar um pouquinho sobre a transitividade verbal. Como eu sempre digo, as informações aqui, gente, elas são assim bem básicas, bem elementares, e depois de assistir ao vídeo, você corre lá até os seus livros, as suas apostilas, ao seu caderno e vai complementar o estudo, tá bom? Então vamos lá. Transitividade verbal, também conhecida como predicação verbal. De que é que a gente está falando então? Quando a gente vai estudar transitividade verbal, nós estamos falando do comportamento do verbo, da relação desse verbo com os seus complementos, caso haja complementos. Então, a transitividade verbal, ela é um processo muito importante para que nós entendamos isso, né? Nós vamos localizar o verbo, já sabemos que esse verbo fica no predicado, e ele pode apresentar ou não, ser acompanhado ou não por complementos. Quando você estuda o tipo de verbo e o tipo de complemento ou de acompanhante que ele tem, nós estamos cuidando dessa seleção, né, que vai acontecer. E isso vai ajudar muito nos nossos estudos sintáticos. Vamos começar então? A transitividade verbal, então, conta com a classificação do verbo em verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação. Então, pelo que você viu aí, existem 5 possibilidades, né, para nós identificarmos a predicação desse verbo. A relação sintática e semântica dele dentro da oração com os elementos que o acompanham. Mas, atenção, quando a gente fala predicação verbal, não tem nada a ver com predicado, tá, gente? Espera aí. Quando uma questão pedir para você classifique o predicado, aí é para você falar se o predicado é verbal, se o predicado é nominal ou se o predicado é verbo nominal. Se tiver escrito classifique a predicação do verbo, predicação é sinônimo de transitividade. Então, predicação não é para você dizer lá predicado verbal, predicado nominal, não. Predicação é para você dizer verbo transitivo, verbo intransitivo, verbo de ligação, certo? Então, vamos começar, né? Vamos ao que interessa. O verbo, ele pode ser transitivo ou intransitivo. Quando vem essa letra T aqui, ó, é porque ele é transitivo. Letra T é porque ele é transitivo. Letra T é porque ele é transitivo. Então, quando ele é transitivo, é porque ele precisa de um objeto. E a gente já vai estudar isso. Então, quando ele é transitivo, ele precisa de um objeto. Quando ele é intransitivo, diferente dos outros 3 anteriores, ele não precisa de objeto, certo? Então, quando ele é intransitivo, não precisa de objeto. E o último, quando ele é de ligação, aí ele é um caso diferente, que a gente vai estudar já já. Vamos lá, então, ao primeiro, verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto é aquele que precisa de um objeto direto, tá? Isso aqui precisa combinar. Se ele é transitivo direto, ele precisa de um objeto direto. E o que significa objeto direto? É aquele complemento que é ligado ao verbo diretamente, ou seja, não tem preposição, certo? Não temos preposição no objeto direto. Olha um exemplo que tem aqui. Você procurou a resposta da questão, já sabemos encontrar o sujeito está aqui, sempre a gente procura o sujeito primeiro, tá? Mesmo que ele não exista, mesmo que ele não apareça, primeiro a gente procura o sujeito para não confundir com o objeto. Então, o sujeito está aqui, você.
Procurou a resposta da questão é o predicado. O verbo é procurar. A pessoa procurou o quê? A resposta da questão. Nós fazemos uma pergunta para o verbo, procurou o quê? E a resposta que nós encontramos é que é o objeto. Então, procurou aqui é o verbo transitivo direto e a resposta da questão é o objeto direto. O objeto direto, então, é aquele complemento que é ligado diretamente ao verbo. Vamos ver o segundo? Verbo transitivo indireto. Agora mudou. Indireto. Ele vai precisar de um complemento chamado objeto indireto. E o que vai acontecer de diferente? O que vai acontecer é que o objeto indireto, ele é introduzido por uma preposição. Por isso que ele tem esse nome de indireto. Porque existe ali uma preposição. Nós confiamos em Deus. Vamos ver o exemplo. Sujeito está aqui, nós. Predicado, confiamos em Deus. O verbo está aqui, confiamos, forma conjugada. Nós confiamos em quem? Quando a gente faz a pergunta agora, aparece uma preposição. Em quem? De que? A que? Essa pergunta, ela tem uma preposição. E na resposta, essa preposição também aparece. Ó, confiamos em quem? Em Deus. É um complemento do verbo, é um objeto classificado como indireto. Ele é iniciado pela preposição em. Então, por isso que ele é indireto, porque ele tem uma preposição. O verbo, então, é um verbo transitivo indireto. Tudo certo? Então, já lembramos aí qual é a diferença. Direto é o objeto sem preposição. Indireto é o objeto com preposição. Agora, nós vamos ver o verbo que é chamado de transitivo direto e indireto. Ele tem duas denominações. Ele é transitivo direto e indireto. O que vai acontecer com ele, então? Ele vai precisar de dois objetos. E aí, eu vou pegar um objeto aqui, ó. Ele vai precisar de um objeto direto e ele também vai precisar de um objeto indireto. Então, o verbo transitivo direto e indireto precisa de dois objetos. Um objeto que é sem preposição e um objeto que é com preposição. Vamos ver um exemplo? A enfermeira entregou o medicamento ao paciente. O sujeito está aqui, a enfermeira. O predicado é entregou o medicamento ao paciente. Dentro desse predicado eu acho o verbo, que é o verbo entregar. E aí esse verbo ele vai contar com a presença de dois objetos. Eu vou fazer duas perguntas para ele. A enfermeira entregou o quê? Lembra que a gente fez essa pergunta aqui, ó? Ela entregou o quê? Ela entregou o medicamento. Não tem preposição aí nesse objeto. Então, é um objeto direto. E ela entregou a quem esse medicamento? Ela entregou ao paciente. Olha a preposição lá aqui, ó. Que eu poderia substituir na minha cabeça por para eu ter certeza. Entregou o medicamento para o paciente. Olha a preposição aí. Então, aqui eu tenho um objeto indireto. Quando o verbo conta com dois objetos, ele é um verbo transitivo direto e indireto, né? Também chamado de bitransitivo. Você já deve ter ouvido aí essa informação. Então, o verbo transitivo direto e indireto apresenta-se assim, com dois objetos. Certinho? Deu para lembrar, né? Agora vamos ver o verbo intransitivo. O verbo intransitivo,
Ele não precisa de objeto, gente. Não precisa de objeto direto. Não precisa de objeto indireto. Ele não precisa de objeto. É muito comum que nós escutemos assim: ele tem sentido completo, ele se basta, ele não precisa de objeto. Bem, às vezes isso fica meio complicado na nossa cabeça, né? Porque se eu disser assim, por exemplo, ontem nós fomos... Se eu parar por aí, vai ficar difícil dizer que tem sentido completo, né? Todo mundo ia querer saber, ontem nós fomos aonde? Bom, nós não fomos a lugar nenhum, porque nós devemos ficar em casa na época da quarentena, né? Mas foi só um exemplo. Quando a gente diz que ele não precisa de complemento, que ele tem sentido completo ou qualquer coisa assim, a gente está dizendo que ele não precisa de objeto. Outros elementos podem acompanhá-lo, mas ele não vai precisar de objeto. Vamos ver uns exemplos? Meu cachorro fugiu. Sujeito, meu cachorro, predicado, fugiu. Naquele exemplo ali, realmente, o verbo não precisou de mais nada. Ele se bastou. Se eu falar meu cachorro fugiu, todo mundo sabe o que aconteceu com ele. Todo mundo sabe o que é fugiu e não precisa perguntar mais nada. É claro que os curiosos vão querer saber para onde, como, quando, né? Mas aquela informação ali, ela tem significação. O verbo é intransitivo e realmente nada mais aparece no predicado. Vamos ver outro exemplo. Não viajei hoje. Sujeito, você procura o sujeito, sujeito eu, oculto, não está ali, não tem problema. O predicado está aqui. O verbo, ele não é acompanhado de objeto nenhum. Aqui a gente tem um adjunto adverbial de negação e aqui um adjunto adverbial de tempo. É muito comum que adjuntos adverbiais apareçam com verbo intransitivo, mas não tem objeto. Como não tem objeto, ele é intransitivo. Outro exemplo. Fique em casa, que é o que a gente mais escuta e mais fala nos tempos atuais. Temos um sujeito oculto, né? Fique você em casa. Tudo isso aqui é o predicado. O verbo está acompanhado de uma circunstância de lugar, adjunto adverbial de lugar. Não tem objeto. Então, ele vai ser chamado de verbo intransitivo. Outro exemplo. Ele agiu contrariamente às regras. Grande a frase, né? Mas não tem objeto. Sujeito, ele. Predicado, agiu contrariamente às regras. O verbo está aqui, agiu. Ele agiu como? Contrariamente, é um adjunto adverbial de modo, não é objeto. Contrariamente a quê? Às regras. As regras está completando contrariamente, não tem nada a ver com agiu. Eu não vou falar assim, agiu a quê? As regras. Então, as regras é um complemento nominal, que não tem nada a ver com agiu. Não existe objeto, então, nessa frase. Então, o verbo vai ser intransitivo. E o último exemplo. O bebê nasceu rapidamente. Tá aqui o sujeito, o bebê, o predicado, nasceu rapidamente. Rapidamente é uma circunstância de modo, não tem objeto, então nascer é um verbo intransitivo. Tudo bem? Com isso, a gente completa a parte dos verbos transitivos e intransitivos, certo? Transitivos que precisam de complemento e intransitivo que não precisa de complemento. Mas nós temos outro, bastante importante, que é o verbo de ligação. O verbo de ligação, ele se comporta de maneira um pouquinho diferente. A questão dele não é
se ele precisa ou se ele não precisa de objeto. Porque objeto não está em questão. O verbo de ligação, como o próprio nome diz, ele tem a função de ligar, de unir. Então, é como se ele ficasse no centro e ele unisse algo a outra coisa. O que é que o verbo de ligação liga, então? Ele liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Então, a questão aqui é predicativo do sujeito. O verbo de ligação sempre vai estar acompanhado de um predicativo do sujeito. E o que é isso? O predicativo é uma característica, é um atributo para esse sujeito. E o verbo de ligação, ele não vai denotar uma ação. Ele não vai ser um verbo nocional como os outros aqui. Ele não vai ser o núcleo do predicado dele, como os outros aqui. O verbo de ligação, ele vai sim denotar um aspecto. Pode ser um aspecto permanente, pode ser um aspecto aparente. Então, se eu disser assim, ela é bonita, ou ela parece bonita, ou ela ficou bonita, é claro que o aspecto indicado por esse verbo é diferente. Quando eu falo ela é bonita, é porque ela é sempre, gente. É uma condição permanente da existência dela. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, no verão, no inverno, ela é bonita. Se eu disser ela está bonita, é algo momentâneo, né? Normalmente, essa não é a condição dela. Ela, naquele momento, ela está bonita. E se eu disser ela ficou, quando eu digo ficou, é porque ela não era antes, né? Então, são ideias aspectuais que o verbo de ligação passa para nós. Vamos ver um exemplo? Vocês são maravilhosos. Aqui está o sujeito. Aqui o predicado. São maravilhosos. Verbo ser. E aí eu já vou logo dizendo para quem pergunta assim: ah, Cristina, mas eu posso perguntar, vocês são o quê? Maravilhosos. Igual eu fiz aqui no transitivo direto. Sim, você pode falar o quê aí se você quiser. Só que você tem que lembrar que esse maravilhosos é um atributo, uma característica, é um adjetivo atribuído ao sujeito. Então, não pode funcionar como objeto. Aqui eu vou ter um verbo de ligação e aqui um predicativo do sujeito, que é a característica do sujeito. Repetir aqui aquela listinha que a gente já conhece, né, dos verbos de ligação. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, etc. Lembrando que esses verbos, eles só serão de ligação se eles estiverem acompanhados de um predicativo. Só para reforçar isso que eu falei, aparece aqui, por exemplo, o verbo ficar como verbo de ligação. Ela ficou bonita, eles ficaram doentes, ela ficou emocionada. Aí existe característica, existe verbo de ligação. Só que aqui, por exemplo, tem, ó, fique em casa. É o mesmo verbo ficar, só que ele mudou de predicação, ele mudou de transitividade. Porque em casa não é atributo do sujeito, não é característica do sujeito. Em casa é uma circunstância, é um adjunto adverbial de lugar. Então, como ele não foi acompanhado de predicativo, ele está sendo acompanhado de uma circunstância, ele ficou verbo intransitivo. Aliás, essa informação, gente, é importantíssima. A predicação verbal, a transitividade verbal é um valor contextual. Ou seja, para dizer se aquele verbo é de ligação, se aquele verbo é intransitivo, se aquele verbo é transitivo direto, eu preciso observar o contexto. Porque naquela frase, o verbo pode ser transitivo direto. E em outra, ele pode ser intransitivo. Certo? Muito bem. Então, de acordo com a transitividade verbal, o verbo pode ser transitivo direto, transitivo indireto,
Transitivo direto e indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação. Certinho? Muito bem. Agora eu vou mostrar umas plaquinhas para vocês com exemplos, para nós reforçarmos essa ideia da transitividade. Combinado? Vamos a alguns exemplos? Ó, tá dando para vocês verem? Aqui eu tenho um sujeito, vários verbos conjugados e aqui eu tenho o objeto deles. São verbos transitivos diretos. Direto é como mesmo, é aquele que não tem preposição, né? Então, olha só. Iago fará muitos gols. Fará o quê? Muitos gols. Ele lê muitos livros. Lê o quê? Muitos livros. Começou um novo projeto. Cortará gastos. Todos esses são objetos diretos e a pergunta que eu fiz para o verbo foi o quê? Depois que eu já havia encontrado o sujeito. Mas eu também posso perguntar quem, se eu tiver uma referência de pessoa, né? Iago ama quem? A sua família. Iago derrubava quem? Seus adversários. Iago encontrará quem? Seus amigos. Iago empurrou quem? Sua irmã. Olha a estrutura, o verbo transitivo direto e o objeto direto. Conseguiu ver? Vamos ver mais uma. Verbos transitivos indiretos. Aqui está o sujeito, aqui o verbo conjugado e aqui as perguntas. Vejam quantas perguntas nós podemos fazer. Todas elas preposicionadas. Iago assistia a quê? A muitos jogos. Obedeceu a quem? A seus pais. Duvidava de quem? De mentirosos. Gosta de quê? De futebol. Confia em quem? Em seus dribles. Acredita em quem? Em Deus. Concordará com quem? Com sua mãe. Contribuiu com quê? Com muitos gols. Vejam que todos esses são objetos indiretos e eles são iniciados por preposição. Certinho? Vamos ver outro exemplo? Agora com dois objetos, verbos transitivos diretos e indiretos. Amanda prefere, tá aqui o verbo, conjugado. Ela prefere o quê? Teatro. A quê? A cinema. Ela apresentou quem? Seus amigos. A quem? A seus pais. Ela emprestará o quê? Suas gramáticas. A quem? A seus alunos. Amanda entregava o quê? Chocolates. Para quem? Para as crianças. Amanda comparou o que? Seu comportamento com o comportamento da amiga. Amanda distribuirá. Distribuirá o quê? Livros. Para quem? Para todos. Ela informou. Informou quem? Os alunos. De quê? Do dia da prova. Amanda divulga. Ela divulga o quê? Ideias. Para quem? Para a plateia. Veja que aqui a gente tem a estrutura verbo, objeto direto e objeto indireto. Como existem dois objetos, o verbo é transitivo direto e indireto, certo? Vamos ver agora os verbos intransitivos? Como é que é o intransitivo mesmo, gente? É aquele que não tem objeto, né? Muito bem, então vamos lá. Amanda mora em Niterói. Morar é o verbo intransitivo, isso aqui não é objeto, porque é uma circunstância de lugar. Iago nasceu forte e saudável. Nasceu é o verbo intransitivo, e aqui eu tenho uma característica do sujeito, um predicativo do sujeito, né? Mas não é objeto. Amanda chora frequentemente, o verbo intransitivo e um adjunto adverbial.
Iago procedeu naquele jogo bem. Outro verbo intransitivo, com uma circunstância de lugar e uma circunstância de modo. Amanda e Iago viajaram. Viajaram, não tem mais nada, só o verbo intransitivo. Iago e Amanda voltaram do exterior animados. Uma referência de lugar, uma característica do sujeito, mas não tem objeto, então verbo intransitivo. Amanda chegou à casa dos pais saudosa. Chegou, não tem objeto, circunstância de lugar e característica do sujeito. E Iago jogou conforme as regras. Tem uma circunstância e não tem objeto. Todos casos de verbo intransitivo. Vejam que o verbo é intransitivo, certinho? E ainda temos o verbo de ligação. Olha aqui, como que pode aparecer. Aqui eu tenho sujeito, o verbo de ligação e o predicativo, que é a característica. Olha a diferença, então, de dizer Amanda é alegre, Amanda ficou alegre, Amanda continua alegre, Amanda parece alegre. Lembra que eu falei para vocês que o verbo de ligação, ele une, ele liga o sujeito ao predicativo do sujeito, não é isso? E ele ainda pode denotar um aspecto. Verbo ser vai mostrar um aspecto permanente. Está, um aspecto transitório. Ficou, vai mostrar uma mudança de estado. Continua, uma persistência, né? Uma permanência de estado. E parece um aspecto aparente, certo? Muito bem. E assim a gente termina esse contato que nós tivemos com a transitividade verbal. Espero que tenha sido proveitoso, que todo mundo possa ter lembrado essas informações e agora rumo aos nossos estudos. Não é isso? Um beijo e até o próximo vídeo.